Sejam todos bem-vindos ao podcast ERA, Educação Radiológica Avançada. Aqui você tem segurança nos seus exames radiológicos através do conhecimento. Meu nome é Thiago, sou médico radiologista. Estamos com a Karen Vasconcelos. Olá, pessoal, tudo bem? E o nosso querido Gigão. Olá, pessoal, tudo bem? E aí, Karen, qual será a nossa pauta de hoje? Hoje nós vamos falar aí de um exame que temos recebido aí muitas perguntas, o pessoal com muita dúvida. Nós vamos falar sobre angiotomografia de crânio. Nossa cabeça manda no nosso corpo. Então vamos um pouquinho falar o que é esse exame, quando fazer, se é urgência, se não é urgência, para responder aí a todos que estão nos acompanhando, nos ouvindo, porque aqui nós queremos levar o conhecimento que interessa para você. Então, e aí, Giovanni, vamos falar um pouquinho qual que é a importância desse exame? E aí, vamos começar a introduzir esse tema aí. O tema é bem complexo, né? Porque a gente vai falar de angiotomografia que engloba tudo, até uma tomografia de crânio para investigar um AVC hemorrágico, né? E eu queria, antes de começar a falar, que você explicasse um pouquinho do preparo. Tem preparo? Não tem preparo? Alguns têm, alguns não têm? Sim. Claro que, como todo exame, se é um exame de emergência, nós estamos colocando na mesa aí risco-benefício. Entre um preparo para sair um exame nota 1000, se é uma emergência, eu vou levar em consideração a necessidade do paciente, a clínica que esse paciente está apresentando, o grau de urgência aí, então cai-se por terra, como, por exemplo, um jejum. Se o exame é eletivo, que eu tenho condições de fornecer para esse paciente o preparo, eu vou exigir aí no mínimo 3 horas de jejum. E aí, mais uma vez, Karen, mas por que do jejum? Eu vou fazer exame do crânio, não é do estômago. O jejum, ele acaba sendo um protocolo de segurança para evitar que esse paciente eventualmente tenha uma náusea, ele tenha um vômito e venha ocorrer uma broncoaspiração. Então, por isso que nos exames eletivos nós solicitamos 3 horas de jejum para todos os exames de crânio. Pois, mesmo que a princípio seja um exame sem contraste, dependendo da imagem, o radiologista pode optar por injetar. Então, esse seria um dos preparos. O outro preparo com este paciente é a questão do acesso venoso. Então, toda vez que nós falamos de ângio, eu estou falando de vasos. E para a visualização de vasos, eu vou utilizar a bomba injetora de contraste, como nós já falamos nos cuidados aí em outros podcasts. O uso da bomba injetora, eu vou precisar de um acesso venoso de grosso calibre, porque a infusão desse contraste ele tem que ser rápido para que eu faça uma aquisição de qualidade. Então, a questão do preparo do acesso venoso, um acesso venoso permeável, de grosso calibre. Então, eu não posso usar o acesso venoso que o paciente desceu lá da UTI, que já faz 4 dias, que está tomando drogas vasoativas, que está tomando antibiótico. Então, eu preciso de um acesso venoso único, de grosso calibre, permeável, para eu não ter nenhum risco de extravasamento, de levar uma lesão para o paciente e também para a infusão desse contraste ser de qualidade. Então, esses seriam os principais cuidados aí para esse exame. E aí, esse exame, doutor, como que é? Para que se faz uma tomografia de crânio, uma angio? Quais são aí as indicações desse exame? Sim, o pessoal tem que ter em mente, Karen, que são exames totalmente diferentes. Quando você quer avaliar o parênquima cerebral, o cerebelo, o tronco, a gente faz uma tomografia de crânio convencional contrastada. Quando o médico, ou o paciente, ou o solicitante está preocupado com uma doença da artéria, temos que fazer uma angiotomografia arterial do crânio. As artérias, só para relembrar, são os vasos que saem do coração e levam o sangue oxigenado para as estruturas, tá? Então, lá no coração já começa as artérias cervicais, carótidas, vertebrais.
Elas correm pela região do pescoço e entram no crânio. No crânio, pessoal, a gente tem inúmeras artérias responsáveis pela irrigação do nosso parênquima cerebral e encefálico, tá? Cada artéria tem um nome diferente. A gente pode aprofundar muito nisso, mas temos artérias vertebrais, artéria basilar, artérias cerebelares posteriores e inferiores, temos as carótidas internas, temos as lentículas estriadas, cerebrais médias, anteriores. É muito, né? São muitas artérias. E essas artérias, às vezes, ela pode ter uma patologia que justifica a sua dor de cabeça, né? Então, muitas vezes, pode ter um aneurisma localizado em um segmento da carótida interna e esse aneurisma levar a uma dor de cabeça ou levar a uma paralisia da movimentação do olho. De repente, o paciente está vendo dois, está com uma diplopia, que a gente fala. Então, tudo isso são estudos dos segmentos arteriais. Só que não temos apenas artérias no nosso cérebro responsáveis pelo fluxo sanguíneo. A gente tem também um sistema venoso. Então, as veias, ao contrário das artérias, elas pegam o sangue desoxigenado do nosso parênquima, o sangue já perfundiu o parênquima e é coletado no sistema venoso, e aí temos outras veias com outros nomes. Veias cerebrais internas, basais de Rosenthal, seio sagital superior, seio sagital transverso, confluência do seio, sigmoideu, até chegar nas veias jugulares que drenam de volta para o coração, para esse sangue ser novamente oxigenado. É por isso que a gente precisa saber qual é a indicação clínica daquela dor de cabeça. É o quê? É uma suspeita de aneurisma? É uma suspeita de trombose venosa? Mais uma vez, o pedido, a história clínica, uma história bem coletada desse paciente, uma entrevista que vai determinar, né? E o ideal mesmo é a gente, numa suspeita clínica, fazer todas as fases, né, Karen? Porque o paciente pode estar com uma trombose venosa grave do cérebro e o laudo de angiotomografia arterial vir normal. E aí o paciente sofre uma consequência após isso e fala: pô, mas eu fiz o exame e não identificou o problema. Não, porque o exame não foi direcionado para essa avaliação. É interessante ver essas especificações, porque às vezes para o paciente ele fala assim: eu tenho uma dor de cabeça, eu já fiz um exame do crânio, eu já fiz uma tomografia do crânio, mas assim, o exame pode ser do crânio, mas existem várias formas, vários exames. Explica um pouquinho aí, Giovanni, dessas fases, como que é isso, essas diferenças desses exames que o Dr. Tiago nos trouxe aí. É que nem o Dr. Tiago explicou, a gente precisa de um pedido para saber por onde começar a fazer o exame, né? Porque a gente tem desde o crânio simples, que a gente faz um crânio sem contraste, né? Temos a fase arterial, que a gente vai ver, depois eu mostro aqui, tem imagens para mostrar da fase arterial, que o Dr. Tiago vai explicar, e tem a fase venosa. Então, eu preciso ter um diagnóstico. A aquisição é no mesmo local, é o crânio. Vou adquirir um crânio, tanto na fase simples quanto uma anjo, é uma aquisição do crânio. Certo. Só que são em tempos diferentes de contraste, e isso muda o diagnóstico. Vamos supor, o médico coloca lá que ele quer que eu faça uma anjo arterial. Beleza, eu vou fazer uma anjo arterial. E se o problema dele for na parte venosa? Às vezes eu posso deixar esse diagnóstico passar. E eu trouxe 3 imagens, doutor. Eu queria que o senhor explicasse a diferença, que o pessoal tem muita dúvida, né? De AVCI, AVCH, o pessoal fica tudo nessa... Queria que o senhor explicasse um pouquinho as diferenças. Sim. Então, temos 3 crânios, né, de pacientes diferentes, né? Já dá para saber que são diferentes pela idade, pela atrofia, pelo grau de doença de microangiopatia. São cortes axiais do crânio, tá, pessoal? Então, no primeiro, a gente só tem achados da idade, aqui, né? É o primeiro crânio, nada de relevante, a princípio, apenas numa foto. Vamos considerar que uma tomografia de crânio tem aproximadamente 300 fotos, a gente está vendo uma. Nessa daí, temos achados da idade, uma leve ectasia do sistema ventricular supratentorial, alguns focos de microangiopatia na substância branca periventricular, que a gente, a princípio, não fica preocupado, tá? Passaria como normal para a faixa etária. No segundo crânio, Karen, a gente já tem um paciente, né, uma outra tomografia de crânio,
de um conteúdo branco ali, hiperdenso, aqui, né? na região centroencefálica direita, né? Isso aí é uma hemorragia grave e que se estendeu para o sistema ventricular, corno posterior direito, corno posterior esquerdo, tá? Isso, pessoal, é um AVC hemorrágico. Se for um paciente de meia idade, um adulto mais sênior ou um idoso hipertenso, isso daí é típico do quê? De um sangramento hipertensivo através da rotura das arteríolas lentículas estriadas que irrigam aquela localização. E se for um paciente jovem, o que temos que pensar? Usuário de cocaína, porque a cocaína eleva a pressão arterial e leva à ruptura das arteríolas naquela topografia. Então, no sangramento intracraniano com suspeita de AVC, é importante você definir o quê? Se AVC é isquêmico, se é hemorrágico, e se for hemorrágico, qual a possível etiologia desse AVC, tá? No último crânio, o que a gente tem? A gente tem um outro paciente, não é o dos outros dois, tá? Esse aí já é um insulto isquêmico agudo. O vaso não estourou, a artéria não houve ruptura da artéria, tá? O que houve? Houve uma obstrução arterial. Pode ser por um êmbolo cardioembólico, pode ser por uma placa traumatose da carótida. Existem várias etiologias para esse insulto isquêmico que pegou qual território da artéria? Artéria cerebral média direita. Por isso é tão importante a tomografia nos casos de emergência, porque se eu já faço uma angiotomografia de crânio num paciente com AVC agudo, o médico já sabe qual é a etiologia. Então, em alguns centros avançados, ele pode ir até lá naquele trombo e fazer uma trombectomia focal. Que interessante, né? Por isso, e eu já num caso de sangramento do crânio, eu não posso fazer uma trombectomia, porque não é um trombo. E aí eu vou colocar um medicamento que dissolve trombo em um paciente com hemorragia, você vai piorar o quadro clínico, tá? Porque aí vai sangrar mais ainda. Vai aumentar o sangramento. Por isso, a importância de fazer uma tomografia logo o mais precoce possível quando chega no pronto-socorro, dependendo da suspeita, né, doutor? Sim, o ideal é você... O ideal mesmo é em quadros de cefaleia com sinais de alerta. O que é um sinal de alerta? Algum déficit focal neurológico, uma cefaleia muito súbita, rigidez de nuca, febre. Tem outros sinais de alerta, mais uma dor de cabeça que não se enquadra em enxaqueca, que não se enquadra numa cefaleia tensional, e uma cefaleia, dor de cabeça que não melhora com medicação, o ideal seria tomografia computadorizada do crânio com uma angioarterial e uma angiovenosa. Muitos centros já fazem isso. E às vezes a gente pode até passar para a próxima pauta, o ideal mesmo seria uma ressonância magnética. Porque aí o grau de estudo, de visualização das artérias seria muito superior, tá? Pensando nos hospitais, que hoje a tomografia, ele é um SADT, ele é um exame obrigatório em todo pronto-socorro, que tenha disponível 24 horas exatamente para atender esses graus de urgência. A ressonância nem sempre a gente tem disponível 24 horas nos hospitais, mas a tomografia ela é uma exigência pelo seu grau de importância aí, principalmente quando tudo isso vem associado a uma hipertensão, né, doutor? E olha que interessante a gente mostrando as três imagens. Quando a gente fala da importância do diagnóstico, todo mundo fala assim, mas não é uma tomo de crânio? Aqui a gente tem uma imagem de tomo, são pacientes diferentes e está mais ou menos na mesma altura. Mas consegue perceber o aspecto de imagens como são diferentes para fechar um diagnóstico? Sim, e você tem mais alguma imagem aí que possa mostrar pra gente, Giovanni? Eu trouxe uma anjo de crânio já feito o 3D. Tá, né? Você tem aí imagens da arterial, da venosa, de qual que você tem imagem? Aqui eu só aí? trouxe da arterial, porque a Correto. venosa não dá para você fazer 3D, só daria para ver a imagem e fica meio ruim para você ver só uma foto, aí teria que gravar um videozinho. Certo, então essa é a imagem aí da anjo arterial que o doutor explicou aí, que são, vamos dizer assim, o sangue oxigenado, o sangue limpo, que está saindo aí do coração e irrigando essas artérias. A aí. primeira imagem é um 3D, né?
Uma Que imagem bonito, fixa. né? E a segunda é um MIP, que é como se fosse um 3D preto e branco. Aí. Aí se o doutor quisesse explicar um pouquinho a anatomia. Sim, aqui é uma imagem mais para registro, tá, pessoal? O que o radiologista avalia geralmente é o volume inteiro, todo ele, corte a corte, tem muito mais precisão para o radiologista definir o diagnóstico. Essa imagem já é imagem 3D reconstruída, que tem fins estéticos mais bacanas, ou fins de planejamento, ou até um fim para visualização melhor do quadro, tá? Fica mais fácil para as pessoas que não entendem, às vezes, ver o 3D do que ver na imagem. Sim, e o radiologista ele vai avaliar todos os segmentos arteriais um por um. Então, a carótida interna, ele vai ver desde o segmento cervical alto, segmento petroso, cavernoso, clinoideu, oftálmico, comunicante. Vai avaliar se tem alguma dilatação, alguma irregularidade, algum grau de estenose, alguma doença inflamatória parietal na parede do vaso. A bifurcação, vê o segmento M1 da cerebral média, depois vê a bifurcação da cerebral média, vê a comunicante anterior. Então, assim, é um estudo complexo, né? Que a gente tem que ver parede de vaso por parede de vaso e tentar localizar onde está a patologia ou até descartar. Pô, tô com dor de cabeça, fiz uma angiotomografia, aí está normal? Eu já me tranquilizo, eu não tenho problema de aneurisma cerebral. Lembrando que microaneurismas menores do que 2 milímetros podem ser perdidos por essa técnica. Porém, a incidência de rupturas em microaneurismas é bem menor do que um aneurisma de 5 milímetros que está o que você não vê, você vai descartando outras possibilidades. Sim, né, doutor? E outra, ele é tão o valor do exame é tão bom quando é positivo e quando é negativo também. Tem alguma região, doutor, que costuma ser mais frequente quando o senhor lauda, que aparece mais aneurismas ou não? Isso daí a gente pode fazer uma aula sobre aneurismas, né? Inclusive uma aula sobre dissecções, uma aula sobre estenoses. Mas os aneurismas, eles têm alguns lugares preferenciais. Se a suspeita é essa, eu sempre vou olhar onde? No topo da artéria basilar, é onde tem muito aneurisma, tá? Nos segmentos oftálmicos das carótidas internas, é um lugar que tem bastante aneurisma. Nos segmentos comunicantes, também temos bastante aneurismas. Bifurcações das artérias cerebrais médias, tem que olhar sempre. E a artéria comunicante anterior também é um lugarzinho que adora ter um aneurisma. O radiologista experiente, ele já olha... a suspeita de aneurisma já olha nos principais de acordo com locais. o sintoma, tá com diplopia, não tá enxergando, tá com déficit motor, então se cada sabe que área não do tá cérebro... enxergando, eu vou ver aonde? Eu vou ver próximo do círculo cavernoso, próximo do terceiro par craniano, que é o Por isso a nervo importância oculomotor. de saber a anatomia aí e cada área do cérebro ser responsável aí por uma parte do nosso corpo. E uma boa história clínica do paciente. Sim, uma boa história clínica, o que tá tendo de sintomas, quando começou, se teve trauma, se não teve trauma. Olha, todos os dias identificamos aneurismas em pacientes com dor de cabeça. Nossa, doutor. Isso é muito E a dor de comum. cabeça, assim, quem nunca teve uma dor de cabeça na vida, Alguns né? Todo aneurismas mundo. precisam fazer o segmento, alguns aneurismas requerem tratamento, né? Doutor, e a recomendação? É muito comum ouvirmos falar, né? Fez o exame, não é um AVC, mas daqui 24 horas tem que repetir. O que isso quer dizer? Por que dessa repetição do exame da tomografia após 24 horas num paciente com uma suspeita de AVC pelos sintomas clínicos, mas que no exame de imagem não deu? Sim, isso é bem comum, pessoal, porque a tomografia ela só identifica AVC do subtipo isquêmico, tá? Não hemorrágico, o isquêmico, numa fase um pouco mais tardia de algumas horas, tá? Então você teve o ictus, o evento, o AVC agora, e você se submete a uma tomografia simples do crânio, a possibilidade desse laudo vir normal é grande, tá? Se você faz uma angio, não, porque eu já consigo identificar a obstrução arterial na maioria dos casos. Tá? Legal. Agora, eu preciso repetir nesses casos que eu fiz uma tomografia simples do crânio. Por que eu preciso? Porque está normal agora, mas não descarta um AVC em andamento. Quando eu repito em 24 horas, o dano neuronal já foi estabelecido.
E aí eu consigo ver na tomografia simples do crânio. Eu descarto o hemorrágico, né, de imediato, mas o isquêmico pode. Sim, por isso que na suspeita de AVC isquêmico, pessoal, em muitos lugares já tem o protocolo TOAST, que já faz a anjo cervical e crânio, e aí a precisão do exame é muito maior. Eu só vou perder os AVCs que são de pequenos vasos, das lentículas estriadas, eu não vou conseguir ver pela anjo, porque a anjo, o calibre do vaso é muito pequeno, tá? A sequela para esse paciente também é mínima, né? A grande porcentagem já consegue. Dos grandes vasos você consegue descartar todos. E aí é por isso que também eu sou grande fã da ressonância magnética, porque com 5, 10 minutos, que na tomografia seria normal, na ressonância já tem uma restrição à difusão, um brilho muito intenso em uma sequência. Você já faz o diagnóstico e não precisa nem repetir em 24 horas. Um exame complementando o outro, né? Sim. A parte de tecnologia. Ô Giovanni, e aí tanto na tomografia de crânio simples quanto nas anjos, tem as fases pré, pós-contraste? Fala um pouquinho dessas fases aí. O doutor falou até no começo do vídeo, né, que ele explicou. A fase pré é uma pré que a gente está fazendo que ela é tanto para me auxiliar na programação da fase arterial e venosa, para não correr o risco de deixar alguma estrutura fora, tanto para a gente conseguir ver calcificações. Por exemplo, se eu fizer uma fase arterial, por exemplo, que o contraste já deixa branco, ele acaba dificultando para mim estar vendo isso daí. Então a gente faz uma pré, a fase arterial, que é para ver toda a parte arterial, como a gente já diz, de artérias, né, do crânio, e a fase venosa, que é para ver mais parte de veia, seio sagital ali, então toda essa parte. Perfeito. Por isso que a gente fala, é uma tomo de crânio com fases diferentes para mim ver coisas diferentes. É a mesma região, mas eu consigo ver várias formas diferentes. Doutor Tiago, você falou um pouquinho aí da ressonância, que ele acaba sendo um exame complementar, ele é um exame muito mais específico, preciso, isso pensando naquele paciente do pronto-socorro. Pensando no paciente eletivo que tem uma dor de cabeça ou qualquer outro sintoma aí, não pensando na urgência do pronto-socorro. Quando indicar uma tomografia, uma angiotomografia ou quando indicar uma ressonância de crânio, uma anjo de crânio, pensando no paciente eletivo. Pensando no paciente eletivo e apenas no crânio, se você for fazer um exame eletivo, escolha a ressonância magnética. Por quê? Porque não tem pressa para fazer esse exame. A ressonância avalia uma série de outros parâmetros que a tomografia não avalia. A sequência angioTOF da ressonância não injeta contraste, então ele é minimamente invasivo, sem radiação, que fornece multiparâmetros. A escolha não é óbvia nesse caso, né? Da região cervical, da região dos vasos cervicais, carótidas vertebrais, o estudo pela angiorressonância também é válido, mas aí na maioria das vezes a gente precisa de contraste. E o grau de detalhe da tomografia na identificação de uma placa calcificada também é superior na tomografia. Mas se você está suspeitando de alguma patologia específica, como uma dissecção de vaso carotídeo, aí a ressonância é superior. Então, para crânio, a ressonância ganha sempre, tá, pessoal? Agora, para a região cervical, ainda uma tomografia de multislice 128 canais ainda tem muita validade, principalmente no grau de estenose da carótida, que a gente fez até um podcast sobre isso, sobre o NASCET, né, sobre a estenose. Como fazer toda a classificação. Mas, na suspeita e na investigação, opte sempre por ressonância magnética. Tem muitos médicos que têm dúvida na hora de solicitar o exame, porque a gente até gravou um podcast falando do que pode e o que não pode entrar na ressonância. E muitos médicos acabam optando em pacientes que têm clipe na cabeça, pedindo tomografia com medo de pedir a ressonância. O senhor consegue explicar para o pessoal essa diferença, o porquê desse medo? O clipe metálico, pessoal, antigamente, antes de 2005, tinha algumas restrições em campos magnéticos, porque ele poderia esquentar, fazer tração, movimentar, mas hoje a gente já fez até um podcast aqui com o Luiz sobre segurança em exames de ressonância magnética. Quase 99% dos clipes metálicos utilizados em cirurgias intracranianas são compatíveis com ressonância.
Então, o medo não existe, ainda mais se você tiver um modelo do clipe, tiver tudo certinho, a gente consulta pelo fabricante e fazer em super alto campo de 1.5 Tesla é muito válido e é bom fazer, tá? Sem contar que hoje a maioria dos clipes já são compatíveis, né? Porque era meio sem lógica você fazer uma clipagem, sendo que você vai precisar acompanhar com ressonância e não poderia entrar, né? Sim. A angiotomografia de crânio, ela é um exame diagnóstico, né? Então, para esses casos de urgência que vem no pronto-socorro, ela também é usada, doutor, como um exame preventivo de acompanhamento de casos de tumor, ou isso iria tudo para ressonância? Eu fiz um diagnóstico, de repente, no pronto-socorro pela toma e depois eu acompanho, né? A gente vem falando muito aí, né, de exames diagnósticos, exames preventivos. Sim, já no caso do tumor, aí a ressonância é superior, e no caso do tumor a gente não quer avaliar tanto o vaso, mas a gente quer avaliar a relação do tumor com o vaso. Então, angio-ressonância magnética num tumor de hipófise, por exemplo, o que é importante? Se o macroadenoma hipofisário está envolvendo a carótida, se ele está envolvendo o segmento A1 das cerebrais anteriores. Por quê? Porque isso aí define qual o tipo de tratamento que eu vou fazer. Vou fazer um tratamento medicamentoso ou eu vou tentar um tratamento cirúrgico via endonasal que eu não vou ter relação com a artéria. É mais a questão do estadiamento local, tá? E novamente a ressonância é muito superior para ver essa interface tecido mole e tecido mole, tá? Interessante. Giovanni, agora conta para mim uma experiência que eu sei que você tem com relação às crianças. Cada dia mais a medicina vem evoluindo, então as crianças, às vezes doenças, patologias que no passado não eram diagnosticadas, agora vem sendo diagnosticada com a evolução da medicina. E acidentes infantis, né? Acidentes domésticos, a gente sabe que acontece, começou a engatinhar, pronto, bate a cabeça, cai da cama, cai do berço, a mãe dormiu, caiu do colo, né? E aí chega no pronto-socorro esse paciente, ele chega eletivo para uma investigação de um atraso de fala, uma suspeita aí de outras síndromes. E aí, Giovanni, como que é fazer esses exames com os pequenininhos? Bom, eu com os pequenos, quando é crânio simples, quando é crânio para trauma, essas coisas, eu procuro tentar ao máximo fazer sem sedação. Certo. Tá? Que a gente às vezes consegue fazer a criança dormir, depende da faixa etária dela, a gente faz dormir, ou a gente conversa, explica, deixa a mãe junto na sala, protegendo, e faz o exame. Já, por exemplo, numa anjo, a gente já prefere não correr esse risco. Por quê? Eu tenho o tempo do contraste. Então, se eu faço, na hora que eu me injeto o contraste, ela agitar ou ela mexer, eu perco esse exame. Então, entra o benefício. Então, a gente prefere já fazer a sedação que a gente vai fazer uma vez só, certo, e não perder o exame, para proteção mesmo, para você não irradiar duas vezes. É uma criança sensível, a radiação é acumulativa. Agora, por exemplo, bateu a cabeça, a gente vai tentar fazer... Viu que está agitada? A gente nem tenta. Mas às vezes você vê que é uma criança que você vai conversando com ela, então você já poupa de uma sedação. É legal. Enrola, faz um charutinho, exatamente. Deixa agora, por exemplo, na aí. Anja eu já não vou arriscar, porque se ela mexer, eu só tenho uma chance de fazer. A não ser que seja uma criancinha maior, vamos supor, tem 8 anos, eu converso com ela... Fiquei sabendo que você dá propina para as crianças também. Que história é essa? A gente dá uns brinquedinhos, né? A gente brinca de propina, mas é assim, a gente dá um brinquedo. Às vezes a criança precisa de um incentivo. E as crianças hoje gostam disso. A troca, né? A troca, de ser desafiada. Você fala assim, ó, você vai perder para mim, se você ganhar eu te dou um brinquedo. Então a gente consegue, com essa propina, entre aspas, conseguir fazer o exame e evitar uma sedação. Tá certo, mas assim, é muito comum, principalmente na ressonância, ele é um exame rápido, é um exame de 15 minutos, mas para uma criança ficar 15 minutos quietinha ali dentro da ressonância é grande, né? Você pega uma tomografia, por exemplo, depende do aparelho, porque a gente tem a variação, mas se você pega um aparelho de 16 canais, você vai ter uns 35 segundos de aquisição. Você pega um aparelho de 128, você tem 12
13. É muito rápido, né? Exatamente. Então, assim, é mais fácil você conseguir fazer a criança ficar... Você faz uma aposta com ela, quando ela viu, já acabou o exame. E aí, se for a sedação também, é super rápida, é com cheirinho. Não é aquela sedação de centro cirúrgico. Não é aquela coisa de ter que entubar e tudo mais, Exatamente. mas é possível realizar também, né? Sim, as doenças arteriais também, nas crianças é menos prevalente, né? Se for falar de anjo de criança, aí as doenças são muito menos comuns. Eu acho que em 18 anos que eu tenho de técnico, se eu fiz 2 vezes antes de criança, foi muito. Aí é mais... É mais um exame lactente simples seria mesmo. mais Isso. trombose de seios, né? Temos também vasculite, são doenças inflamatórias das crianças, mas é bem menos prevalente do que anjo de adulto que a gente vê todo dia, né? Perfeito. Então tá bom, pessoal. Vamos ficando por aqui. Com certeza. Alguns comentários. Nosso jabá de sempre. Com certeza. Se ainda ficou alguma coisa sobre tomografia, sobre ressonância de crânio que você queira perguntar, você médico, você aí técnico de radiologia, você paciente, pode mandar pra gente, temos o prazer de te responder e continue nos acompanhando, nos seguindo em nossos canais, não deixe de curtir, não deixe de acompanhar para ter aí assuntos, para ter informações de qualidade que vai ajudar você na sua vida. Muito obrigado, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até a próxima.